ler, então, em Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Vamos orar. Senhor, dependemos agora de Ti, dependemos do Teu Espírito Santo para que possamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos que o Teu Espírito fale conosco, que a Tua palavra fale conosco, que o Senhor fale conosco, que o Senhor Jesus fale conosco, que possamos compreender a dimensão da Tua palavra e o poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Significa que ela é eficiente, totalmente eficiente, eficaz. Mas a palavra que é viva é a palavra de Deus, não é a palavra dos homens, né? Muitas vezes nós ouvimos a palavra dos homens, e a palavra do homem, ela logo se dissipa. Mas a palavra de Deus é viva, ela tem vida em si mesma, e ela é eficaz porque ela produz efeitos. E basta nós vermos a criação, né? Vamos abrir lá em Gênesis, no capítulo 1. Olha que coisa maravilhosa, a revelação da criação. Gênesis, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra era como? Sem forma e vazia. É a ideia de estar num estado caótico. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o que acontecia enquanto isso? O caos continuava, as trevas continuavam, até que num dado momento aconteceu algo. O que aconteceu? No versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Foi apenas no momento em que a palavra de Deus se manifestou que o caos começou a criar forma. Disse Deus, Deus falou, e algo aconteceu, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Antes da palavra, tinha o caos. E diz o quê? Que o Espírito de Deus estava ali. Mas o Espírito de Deus, sem a ação da palavra manifesta, não estava fazendo. Mas quando houve a junção da presença do Espírito Santo de Deus e da palavra que é viva e eficaz, houve luz. E diz o versículo 4, e viu Deus que a luz era boa, e separou luz das trevas. E começou ali o movimento da criação. O mesmo acontece na igreja. Tem o Espírito Santo de Deus agindo aqui, operando aqui. E precisa da palavra de Deus. Palavra essa que traz vida.
Palavra essa que transforma, quando ela é acatada no coração e o próprio Espírito se encarrega de operar através da palavra e mover as circunstâncias. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Quando a gente vê, vamos voltar lá para Hebreus, no capítulo 1, vamos usar a Bíblia, né? Hebreus, no capítulo 1, nós descobrimos uma coisa muito interessante. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: há muito tempo Deus falou. Deus é um Deus que fala, então significa que a palavra dele é aquela que sai da boca de Deus e se transmite à boca do profeta. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O universo foi criado pelo Filho. E olha como que ele criou, está no versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A palavra se identifica com o Filho, e o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus é o Criador e o sustentador de todo o universo. E quando Ele criou o universo, foi pela palavra. E o universo permanece como está, mediante a palavra de Jesus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos lá para Hebreus 11. Olha o que nos diz Hebreus 11. Diz assim, Hebreus 11, versículo 3. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Todo o universo formado pela palavra de Deus. Que palavra é essa? É a palavra que é avivada pela ação do Espírito Santo, aquele mesmo que pairava sobre as águas no começo e que hoje opera na igreja. E quando a palavra aqui é proclamada, todo aquele poder que está inserido na palavra, ele também potencialmente pode se manifestar aqui, se ouvirmos, se atentarmos para a palavra de Deus. Vamos abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 1. O que diz lá? João capítulo 1, diz o seguinte, todos podem encontrar. João 1:1 diz assim: no princípio, lá no princípio, lembra? No princípio criou Deus. Então no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era o verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, a palavra, o verbo, estava no princípio. Então, quando a Bíblia fala que a palavra é viva e eficaz, é nesse sentido que a palavra é viva e eficaz, né? A palavra de Deus, a palavra operada pelo Espírito Santo, ela é viva e eficaz. E aonde há o caos, se nós atentarmos à palavra de Deus, esse caos se torna em algo formoso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel, no capítulo 37, quando Deus
dá uma visão para o profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e o seu espírito, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? O profeta Ezequiel é levado pelo Espírito Santo, colocado no meio de um vale enorme, cheio de ossos. Tem gente que não gosta de andar nem no cemitério, né? Mas lá os ossos eram expostos. E daí ele anda no meio daquele vale de ossos secos, e ele vê a extensão, e ele percebe que aqueles ossos, eles estavam, na verdade, sequíssimos. Não tinha o que fazer. E Deus pergunta: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: o quê? Profetize, fale. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E na medida que ele foi falando, que ele foi profetizando sobre aquele vale, e ele dizia, imagine como foi difícil isso, dizer: vale de ossos secos, escutai a palavra do Senhor. Na medida que ele foi profetizando, os ossos começaram a se ligar, cada osso ao seu osso, e virou um vale de cadáver, né? Porque não havia espírito. E daí Deus fala para o profeta: continue profetizando, pregue, fale o quê? A palavra de Deus, que é viva, não é qualquer palavra. E ele profetizou: ó Espírito, vem dos quatro ventos e encha. E o Espírito veio, e houve aquela ressurreição de um grande exército, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é aquela que transforma o caos, que transforma as circunstâncias. Mas nós precisamos estar atentos à palavra. É por isso que Jesus, quando veio, ele usou a palavra, ele ensinava, ele pregava, ele contava parábolas, e quando ele chegava diante de uma tormenta, ele repreendia os ventos e o mar e dizia: acalma-te. Era a palavra de Deus viva e eficaz, e a tempestade acalmava. E ele chegava diante de um cadáver e dizia: menino, se coloque em pé. E o filho da viúva de Naim se colocava em pé, ele devolvia o mancebo para sua mãe, porque a sua palavra é viva e eficaz. Ele entrava na casa daquele homem e dizia para a menina que tinha morrido: Talita cumi, levanta-te, menina. E ela se levantava e dizia que estava com fome. Era a palavra de Deus. E quanto nós perdemos quando não atentamos para a palavra de Deus. Aquela mesma palavra que Jesus falou quando seu amigo Lázaro morreu, e ele chega diante daquele túmulo, e ele ora ao Pai e diz assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que eles entendam, ele diz: Lázaro, vem para fora. E a palavra de Deus ali se manifesta poderosa em ressuscitar Lázaro, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz.
nós deveríamos estar meditando, estudando, comendo a palavra de Deus o tempo todo. Porque quando a palavra de Deus está fazendo parte do nosso vocabulário, da nossa mente, das nossas conexões neurais, quando a palavra de Deus está fazendo parte da nossa existência, das nossas decisões, das nossas percepções, da nossa capacidade na universidade de trabalharmos assuntos, incorporarmos a esses assuntos aquilo que está na palavra de Deus. Quando nós nos confundimos com a palavra de Deus e nós percebemos que se nós andarmos na palavra, nós andamos no poder de Deus e na presença de Deus, porque Jesus é a própria palavra que se fez carne, como isso muda a vida da gente. E a perspectiva, porque a palavra de Deus é viva e ela é infalível, ela é eficaz. Vamos voltar lá para Hebreus, no capítulo 4. Também, o escritor aos Hebreus, ele nos diz que a palavra de Deus, 4:12, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Existe uma guerra entre os teólogos a respeito da formação do homem, né? Uns dizem, os tricotomistas dizem que o homem é corpo, alma e espírito. Os dicotomistas, eles acreditam que o homem é corpo, alma e espírito sendo a mesma coisa. Mas aqui aquilo que é quase indivisível, que é alma e espírito, a palavra de Deus é capaz de penetrar e dividir, porque diz aqui que ela é tão afiada e tão penetrante ao ponto de dividir alma e espírito. Alma são as faculdades intelectuais, emocionais da gente. A palavra alma é psique, da onde vem a palavra psicologia. E espírito é o que nos dá o relacionamento com Deus. Tanto que o homem sem Cristo está morto, não na sua alma, mas no seu espírito. Porque a alma são suas emoções. E o homem sem Cristo, ele tem suas emoções. Por isso que o homem sem Cristo tem raiva de pastor, tem raiva de igreja. A gente viu uma cena deplorável essa semana, do urinando em cima de uma Bíblia, né? É um homem sem Deus, o espírito está morto. O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente, porque o Espírito de Deus, quando ele vivifica o espírito do homem, a sua alma é restaurada, suas emoções são restauradas, o seu interior mais profundo é restaurado, é movido. E a palavra de Deus é o único mecanismo, o único instrumento, o único bisturi espiritual que consegue entrar lá onde há junção, no mais profundo do nosso interior, entre alma e espírito, ali onde estão os nossos traumas e as nossas angústias, as mais profundas. Agora, o homem sem Cristo, o espírito dele está morto. Sabe o que ele pensa quando se está pregando a palavra de Deus? É nada. Igreja, é nada. E ele pode saber a Bíblia de cor, mas se o espírito estiver morto. Agora, quando a palavra de Deus penetra naquele lugar da junção entre alma e espírito e faz uma divisão ali, e se aprofunda e toca no problema central do homem, ali o milagre se opera.
Ninguém consegue se converter só na periferia da palavra. Só pode se converter se a espada penetrar lá onde está a junção entre alma e espírito. Lá onde estão os nossos segredos mais profundos. Lá onde estão as nossas angústias mais inimagináveis, aquelas inclusive que nós nem temos consciência. E é lá que a palavra vai, e é lá que a palavra vai mexer, e é ali que a palavra viva e eficaz vai tocar e vai transformar. E sem isso não tem convencimento do pecado e não tem conversão. E não tem relacionamento com Deus. Nós somos seres que temos muitas angústias e problemas, mas Deus quer nos tocar naquilo que mais nos angustia. Eu estava pensando sobre... Vamos abrir lá em Gênesis. Gênesis, no capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 1. E nós vamos ver quando Deus se moveu para cumprir a sua palavra e restaurar a parte mais profunda dos sentimentos e das emoções de Agar, de Sara e de Abraão. Vamos ler esse texto, diz assim, no versículo 18. O Senhor apareceu, todos encontraram Gênesis 18? O Senhor apareceu a Abraão perto dos cavalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão. Disse ele: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Nós encontramos aqui o grande patriarca Abraão. No versículo 1 diz assim que ele estava perto dos cavalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Sabe o que seria a hora mais quente do dia? Na entrada da tenda, ele não estava dentro da sua casa, onde poderia ter sombra e algum refrigério. Ele estava do lado de fora na hora mais quente, na hora mais quente. Isso no Oriente. Isso equivale a mais de 40 graus na cabeça. Alguns dizem que chega a 60 graus. Algo extenuante. Por que será que ele estava do lado de fora? Ele estava lá do lado de fora porque possivelmente do lado de dentro tinha encrenca, tinha problema. Porque estava lá quem? Sara. E quem era Sara? Sara é aquela mulher, aquela menina, aquela moça que morava em Ur dos Caldeus, estava sendo preparada para ser rainha. O pai de Abraão tinha falecido, ele seria o novo líder. E ele diz para sua esposa, tão linda, princesa: a palavra de Deus veio a mim e me disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele falou para Sara: vamos, eu vou obedecer. E Sara, que era para ser a rainha, tornou-se andarilha no deserto,
ao lado do marido. Para onde? Para um lugar que o próprio Abraão não sabia para onde que era. Os irmãos já pararam para pensar o coração daquela mulher? Deus tinha prometido um filho, Abraão já tinha desistido. Abraão falou para Deus assim: Senhor, eu já resolvi o problema, já que esse filho nunca vem, né? Eu tenho meu mordomo Eliezer, ele será o meu herdeiro. A solução do homem, né? E Sara também, né? Ela disse: mas eu tenho um jeito de resolver esse problema, eu tenho uma escrava. Eu vou dar essa escrava Agar para Abraão, meu marido, e assim a promessa se cumpre. Os irmãos já pararam para pensar no coração dessa mulher? Anos e anos andando com o marido pelo deserto, esperando a promessa, esperando o cumprimento. Para os irmãos terem uma ideia, Abraão saiu de Ur dos Caldeus com 75 anos. E ele teve o filho com 99 anos. Foi o período de espera. E Sara, quando disse assim para Abraão: pega minha escrava e tem um filho com ela, ela não imaginou as consequências, porque Abraão, que não tinha filhos, começou a babar em relação ao seu filho Ismael, que tinha nascido, filho da escrava. Imagine Abraão lá cuidando de Ismael, ele amava Ismael, ele via Ismael crescendo, correndo, e daí ele pensava: ai, meu filho, e Sara ficava olhando lá, e ela não tinha filho. E Abraão dividido entre o filho com a escrava e a esposa que ele amava. Chegou o momento que ele vai para a tenda e fica lá olhando, esperando: Senhor, e a tua palavra, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, não se cumpre. A profundidade daquele coração havia sido tocada. Os irmãos já pararam para pensar? Se houvesse uma promessa de Deus, se houvesse uma promessa de alguém muito rico e dissesse para você: a qualquer momento eu vou falar contigo e vou dizer: você agora é milionário, eu vou ligar no teu celular. Como é que ficaria o teu celular? Como é que ficaria a expectativa do toque, te dizendo: chegou a hora? Provavelmente teu celular não ia ficar que nem o das minhas filhas, descarregado, né? Por causa da expectativa. No tempo de Abraão não tinha celular, o que ele fazia? Ele, durante todos esses anos, ele e Sara, ele ficava com seus ouvidos aguçados, voltados para o céu. A qualquer momento Deus pode falar, a qualquer momento a palavra se cumpre. E passava um ano, passava 2 anos e 3 anos, não, agora ele vai falar, e ele andava: não, é agora, é agora, é agora. Até que ele tenta resolver por conta própria. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. E daí está o Abraão lá no momento mais quente do dia, na porta, não quer entrar. E diz a palavra de Deus que, de repente, Abraão olha e percebe que Deus estava ali. Sempre que se tem na Bíblia uma visão de Deus no Antigo Testamento, ela é estranha, né? Porque na verdade depois ele vê que alguns homens que na verdade eram anjos, só que não se sabe se eram anjos ou se era a manifestação pré-encarnada de Cristo,
ali naquele lugar. E Abraão, quando viu aquilo, viu que era algo diferente, correu e disse: olha, fiquem na minha casa, fica na minha casa. Está no versículo 3, meu Senhor, se mereço teu favor, fica aqui. Será que é o momento de ser abençoado? E ele entra e diz: Sara, está no versículo 6. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a seu servo para que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho e ofereceu para aquele ser celestial, que era a manifestação também da glória de Deus. O que ele ofereceu? O melhor. O que ele disse que era para Sara preparar? 3 medidas da melhor farinha, o melhor novilho. Abraão acho que pensou assim: o que eu posso fazer de melhor? O que ele fez? Ele fez uma coalhada. E ele tinha prometido água e levou leite também. E ofereceu. E enquanto ele oferecia o melhor, houve uma pergunta no versículo 9: onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu: ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. A palavra de Deus se cumpriu. Isso daí é muito importante nós entendermos, né? Deus curou o ventre de Sara ali, enquanto o marido dela oferecia o melhor. Era o marido oferecendo o melhor e Deus trabalhando lá dentro da tenda, no útero de Sara. É a família oferecendo o melhor e o filho sendo abençoado. É a esposa oferecendo o melhor para o Senhor e o marido sendo tocado profundamente, lá onde somente o Espírito de Deus, através da palavra de Deus, pode tocar, porque a palavra de Deus penetra aonde? Lá onde estão as nossas ansiedades. Qual que era a maior ansiedade de Sara? Era a angústia de não ser mãe, era a angústia de ver a sua escrava sendo observada com prazer e alegria pelo marido. Qual era a angústia de Abraão? Tirei minha esposa de Ur dos Caldeus, onde ela seria rainha, e a trouxe pelo deserto, e já se passaram tantos anos. Tanta angústia. Os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus novamente, e parece que Deus está distante. E aquela angústia se transforma em clamor. Só que na oportunidade que ele teve, ele ofereceu o melhor. E Deus lhe disse: cadê sua mulher? Daqui a 1 ano, ela dará luz ao filho da promessa. Os irmãos já pararam para pensar quanto a gente tem perdido em não cultuar a Deus da melhor maneira? Com a maior intensidade do nosso ser, com os primeiros frutos da nossa renda, como diz a palavra de Deus, com as primícias, com a melhor farinha e o melhor novilho. E enquanto estamos adorando, cultuando, Deus está trabalhando dentro da nossa casa.
Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Às vezes parece que é demorada, né? Às vezes parece que demora. Israel falou das senhoras lá que tinham a impressão que Deus demorava. Mas se Deus falou, e a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Vamos ver um exemplo, está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2, tinha um homem, Lucas, no capítulo 2, no versículo 25, todo mundo encontrou? Lucas 2, 25, diz assim a palavra do Senhor: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava. Tem gente que não quer esperar, né? Mas a fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que se esperam. Você quer na hora, daí não precisa de fé. Fé é esperança naquilo que não se vê. Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Imagine a expectativa desse Simeão, né? Talvez o Espírito lhe falou há tanto tempo: agraciado, você não morrerá até ver o Cristo. Eu fico imaginando ele já com seus 80 e tantos anos de idade, em casa. Olha o que aconteceu no versículo 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Aonde que ele foi? Ao templo. Movido pelo Espírito. Talvez ele estivesse lá na casa dele, com a sua bengalinha, esperando, sabendo que ele não morreria antes de ver o Cristo, mas já estava velho, subiu com dificuldade as escadarias do templo, e olha o que diz ali no versículo 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Num dia que o Espírito o tocou, ele entra no templo, ele devia estar lá, daqui a pouco chega um casal com uma criança, ele olhou o casal, Maria olha para ele, pega aquele bebê e coloca nos braços dele, e ele pegando nos braços, ele começa a pensar, poxa, hoje se cumpre a palavra, já posso morrer, porque a promessa, a palavra se cumpriu, vi o Cristo de Deus, e ele louva a Deus dizendo, no versículo 29, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, o teu povo. Porque a palavra de Deus se cumpre, e ela é viva e eficaz, e ela penetra no profundo das nossas ansiedades, e quando ela toca naquele lugar, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz o resultado do cumprimento daquilo que Deus havia dito para você.
No versículo 33 diz assim: o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Ele serviu também de consolo para Maria. E ali tinha outra idosa. Hoje eu estou falando bastante de idoso, né? No versículo 36 diz assim, ó: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, no versículo 36, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos, depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Por que será que ela nunca deixava o templo? Ela também tinha a expectativa de ver o cumprimento da palavra de Deus. Diz assim: deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que... voltando um pouquinho, no versículo 37, nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando. Tendo chegado ali naquele exato momento, era o momento dela, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Deus cumpriu a palavra, e Deus cumpre a palavra, porque a palavra é viva e eficaz, e é penetrante, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Finalmente, irmãos, vamos lá para Hebreus, no capítulo 4. No versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Quando fala de juntas e medulas, está falando do corpo. Juntas seriam as articulações, e a medula seria a parte interna dos ossos, que produz o sangue, inclusive, a renovação do homem no seu corpo. Porque Deus não está preocupado só com a tua alma, Deus não está preocupado só com o teu espírito, mas com juntas e medulas, com a sua vida integralmente. Porque quando você foi formado no útero, Ele estava lá. Às vezes os homens, as mulheres, eles dizem assim, né? Dizem assim: eu fiz um filho e foi planejado, mas fui eu quem fiz. Fomos nós, o homem e a mulher. Só que é interessante, né, que às vezes a pessoa está grávida há 2, 3 meses e nem sabe, né? E como é que foi ela que fez se ela nem sabe? Você sabe fazer esse microfone aqui? Garanto que é mais fácil do que fazer um filho. Porque o filho, a junção de juntas e medulas, a construção de toda a genética, de todo o DNA, só pode ser feita por um, que é Deus. Por isso que os filhos são herança do Senhor. E agora tem um mistério aqui. O Salmo 139 diz o quê? Que foi Deus que lá no oculto do útero materno nos formou. E foram os olhos de Deus que viram a nossa substância ainda informe. E foi Ele que foi dando forma, quando não havia nada.
E ali no útero, a palavra de Deus se manifestou. Sabe como? Porque ali foram determinados pela palavra de Deus, foram escritos todos os dias destinados àquela criatura nascente. Nós pertencemos ao Senhor. E se nós nascemos, é pela palavra do Senhor também. E a nossa existência depende da palavra do Senhor, porque o Senhor é aquele que, além de dividir alma e espírito, penetra as juntas e medulas, as entranhas, e é desde as entranhas do nosso ser que Ele nos formou, com um único objetivo. Quando Adão pecou, ele viu que estava nu e se escondeu, e alguém tomou a iniciativa de ir atrás dele, né? Quem foi? Deus. Deus, na viração do dia, queria comunhão, então ele chega no jardim e diz: Adão, Adão, onde você está? Daí Adão responde: Senhor, vi que estava nu e me escondi. Quem lhe falou que estavas nu? Deus queria comunhão, e Adão queria se esconder, fugir. Fugiu do chamado de Deus. Quando Deus nos cria lá no útero, no ventre, Ele nos cria para a comunhão com Ele. E Deus se entristece. Quando Deus procura Adão no Éden, Ele não diz assim: o que você fez, cara? Não, Ele diz assim: onde você está? Ele quer comunhão. E todos estes que nós vimos hoje, que usufruíram do poder da palavra viva e eficaz, foram pessoas que quiseram manter comunhão com Deus. Abraão, que ficava assim: fale agora, Senhor, fale agora, Senhor. O Senhor falou comigo em Ur, e o Senhor falaria de novo. Ele tinha os ouvidos treinados para ouvir a voz de Deus, porque ele queria comunhão com Deus, para Deus cumprir a promessa. Simeão, já idoso, fica feliz, a promessa se cumpriu. Ana, que ia todos os dias no templo, e o Espírito a move no momento certo. Mas às vezes a gente passa a vida inteira sem a expectativa dessa comunhão, dessa intimidade. Deus quer intimidade conosco. E essa intimidade aguçada pela palavra verdadeira de Deus, não palavra de homem. Se a palavra de Deus, ela vai penetrar, ela vai transformar, ela vai restaurar, ela vai conduzir. Se a palavra de Deus, enquanto você cultua aqui, Deus faz a obra lá, na sua casa, nos seus filhos, na sua esposa, no seu marido, nos seus amados. Porque a palavra é viva e eficaz. No versículo 13 diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Quando nós negligenciamos a palavra, nós negligenciamos o próprio Deus que nos busca para ter intimidade com Ele. Quão importante é estarmos em comunhão diante da palavra,
ouvindo a palavra, buscando a palavra. Quarta-feira eu mencionei que quando Deus criou o universo pela sua palavra, tinha lá seres, né? Lembram lá em Jó capítulo 38? Enquanto Deus formava o universo, miríades e miríades e milhares de anjos louvavam e adoravam a Deus. É assim que é. Culto. Quando Jesus veio, os anjos cantavam e os pastores cantavam juntos aqui na terra. Quando a Bíblia fala da nossa conversão em Hebreus, diz assim que nós nos unimos a miríades e miríades e milhares de anjos em alegre reunião. É nesse lugar que estamos. Se nós ficarmos neste lugar, a bênção de Deus recai sobre nós. Agora, tem quem rejeite. Lembram lá do Esaú? Esaú rejeitou a bênção, né? Ele trocou a bênção. Esaú trocou a bênção pelo que mesmo? Um prato de lentilha, né? Nossa, uma coisa tão banal. Tem gente que troca a bênção por videogame, tem gente que troca a bênção por algo muito parecido com a palavra de Deus, mas que não é. Tem gente que troca a bênção pelos seus interesses pessoais. Você só está trocando o rei do universo por uma coisa insignificante. Melhor é firmar-se na palavra de Deus. Jesus, ele pregou, né? Ele pregou a palavra, ele ensinou a palavra. E quando ele veio, ele foi chamado de unigênito do Pai, certo? Porque ele era o único filho. Só que a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, né? Quando ele foi, o que ele era? Quando ele veio, ele era o unigênito. E quando ele foi? Primogênito. O primeiro entre muitos irmãos. Aquele que era unigênito lançou a palavra e a rede com 12 homens. Mas quando foi assunto aos céus, ele era não mais o primogênito, mas não era mais o unigênito, mas o primogênito de tudo, de todos. E ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E tudo isso ele fez pelo poder da sua palavra. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado porque mesmo sem nós merecermos ou termos qualquer condição, o Senhor nos deu o privilégio de sermos pregadores da Tua palavra. Te louvo por isso, reconheço a dependência absoluta, total do Teu Espírito Santo, mas peço a Deus que toda a Tua igreja esteja firmada, Senhor, na Tua palavra, que reconheça o poder da Tua palavra, que reconheça como é bom andar à luz da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Peço então a Tua bênção, a Deus, e peço que haja em cada coração o desejo ardente do aprofundamento da Tua palavra. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.